Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Filhos, por gentileza, abram suas Bíblias, segundo o livro dos Reis. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo. Seja os céus glorificados a cada dia pela sua vida, pelo seu ministério, sua mãe digna esposa, pastora Tânia, e saudando esses príncipes de Deus, eu quero me estender a todo o corpo de obreiro. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que aqui está, servindo a Deus e se congregando nesta noite. Seja os céus louvados pela vida de cada um dos senhores. Por gentileza, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 20. Depois, leremos o versículo 32. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículo 20. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Amém. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei a esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Diga amém e tome o seu assento. Queridos, após a morte de Salomão, o reino se divide. Passa a haver duas dinastias, um reino no norte, outro reino no sul. As 12 tribos passam a fazer duas divisórias. 10 tribos ficam no norte e 2 tribos chamadas de Judá e Benjamim se estabelecem no sul. A capital do norte era chamada de Samaria, a capital do sul era chamado de Judá. Todas as vezes que você ouvir falar de Israel, após esta divisão, você está ouvindo falar do reino norte. Quando você ouve falar de Judá, você está ouvindo falar do reino sul. 2 reis passaram pelas terras, vários reis, passaram pelas terras, tanto de Judá, como também pelas terras governadas em Samaria. Reis que reinaram no norte e reis que reinaram no sul. Quando você passar a ler alguns livros registrados, como o livro dos reis, livro das crônicas, você vai ver que o historiador vai falar de 2 reis reinando no mesmo tempo. Não é que uma nação tinha 2 tronos e 2 monarcas reinavam. É que um rei reinava no norte, outro rei reinava no sul. O rei que estamos aqui narrando no texto chama-se Ezequias. Ezequias foi o 13º rei que reinou em Judá. Todo o povo reinado na terra de Jerusalém. Ezequias, ele resolve iniciar o seu reinado fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Se você ler um resumo do reinado de Ezequias, no capítulo 18, um capítulo anterior do capítulo que ora nós lemos, você vai encontrar todo o relatório pautado do reinado de Ezequias. Ezequias, ele tinha 25 anos de idade e reina por 29 anos sobre todo Judá, em Jerusalém. A Bíblia começa dizendo que Ezequias faz o que é reto aos olhos do Senhor. Já começa bem. Logo após ele quebra, ele destrói, ele tira todos os altares que existiam em Jerusalém, em Judá, a deuses estranhos. Ele não só quebra os altares,
como também ele derruba os bosques, os jardins que eram estabelecidos para queimar incenso a deuses pagãos. Ezequias também despedaça a serpente que fora levantado por Moisés, tipologicamente para apresentar Cristo sendo levantado na cruz. Logo Moisés ele levanta uma serpente no deserto para aquela época, para aquela ocasião, e essa serpente passa a ser idolatrada pelo povo. Já quando Ezequias assume o reinado, ele despedaça a serpente. Ezequias não só despedaça a serpente, como ele também resolve restaurar o culto a Deus. Ele santifica os utensílios na casa do Senhor, ele consagra outra vez a casa do Senhor ao próprio Deus e reestabelece o culto ao Deus soberano, ao Deus tremendo. E o texto continua falando dos relatórios da vida de Ezequias. Quando você lê o versículo de número 5, o autor vai dizer que ele confiou no Senhor, que ele se achegou a Deus, que ele não se apartou de Deus, que ele guardou os mandamentos do Senhor, e por consequência de tudo isso, o Senhor foi com ele e fez ele prosperar em tudo. Ezequias passa a prosperar porque resolveu estabelecer uma vida de obediência na presença de Deus. E por ele ter vivenciado esta vida de plenitude, de obediência, tudo que Ezequias fazia dava certo. Tudo que Ezequias plantava, colhia em abundância. Porque colher é normal. Agora, colher em abundância é só quando Deus coloca a mão e faz prosperar. Enquanto o reino norte estava sendo saqueado pelos seus inimigos, porque o reino norte, que tinha capital em Samaria, estava fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e os inimigos estavam cativando, humilhando Israel, o reino sul estava crescendo. O reino do sul estava prosperando. Nesta época, os assírios, que era a maior potência mundial da época, na época existia 3 potências mundiais. 3. Existia os assírios, que estava no ranking. Existia os babilônicos, que era a Babilônia. E existia também os egípcios, que eram uma grande potência naquela época. Mas a força massacradora, o exército bélico que existia na época, que massacrava os seus inimigos, eram os assírios. E os assírios tomaram o reino norte, saquearam Israel, e quando olharam para o sul, resolveram tomar também a região sul, que tinha por capital Jerusalém. Quem estava reinando nesta época era um rei chamado de Senaqueribe. Senaqueribe era filho de Zargão II. Era um homem perverso, era um homem truculento, era um homem que não tinha piedade de ninguém, não tinha misericórdia. Senaqueribe tinha uma visão de Hitler, queria tornar os assírios uma única nação, extirpar, matar todos aqueles que estivessem no seu caminho. Senaqueribe era tão temido e tão terrível, que quando os reis ouviam falar que Senaqueribe estava vindo contra a nação, eles se vestiam de panos de saco, se cobriam de cinza, pegavam os pelotões, os exércitos, os guardas, os generais, e ia para a entrada da cidade. Ficavam ajoelhados pedindo misericórdia e pedindo clemência a Senaqueribe, de tão sanguinário que este homem era, para que Senaqueribe poupasse as crianças e as mulheres da cidade. Mas com Senaqueribe não tinha acordo, com Senaqueribe não tinha perdão, não tinha ser maleável. Por onde ele passava, ficava o rastro de sangue, de carnificina e de chacina que ele deixava nos seus passos e nas suas caminhadas. Este Senaqueribe, ele olha para o sul, ele vê que o sul está crescendo, o sul está prosperando, ele vê que Jerusalém está forte, tudo que Ezequias planta, colhe 100 vezes mais. Então ele coloca no seu coração: vamos subir e vamos
tomar Judá para si. Ele sobe, e segundo a Bíblia, ele consegue tomar cerca de 42 cidades. Só que em Jerusalém, o rei é crente. Em Jerusalém, o rei é servo de Deus. E todo servo de Deus conhece o caminho do escape na hora da batalha, conhece o caminho do refúgio na hora da guerra. A Bíblia é categórica em dizer que quando Ezequias soube que Senaqueribe estava subindo contra Jerusalém, Ezequias toma uma atitude que todo cristão deve tomar na hora da peleja, na hora da luta, na hora do conflito. Pastor, o que é que Ezequias fez? Sacou a espada, enfileirou o exército, pegou o escudo, armou os flecheiros, preparou as lanças, fechou a porta da cidade? Não, o texto diz: quando Ezequias ouviu falar que Senaqueribe estava vindo, ele desceu à casa do Senhor. Eu vou repetir: ele desceu à casa do Senhor, porque descer à casa de Deus em tempos de guerra não é se acovardar, não é se esconder, não é fugir. Descer à casa do Senhor é estratégia de combate. Tem crente que veio para cá não porque é frouxo, não porque é medroso, não porque tem medo de encarar as coisas de frente. Veio para cá para receber uma estratégia de Deus, e você vai sair daqui mais forte. Até porque, irmão, estar na casa de Deus, para mim, é estar no melhor lugar da terra. Vou repetir: estar na casa de Deus é estar no melhor lugar da terra. Eu me sinto privilegiado por ter chegado aqui. Eu queria que você dissesse para quem está do teu lado: tu é privilegiado, irmão, porque tu está no melhor lugar desta terra. Você está no melhor lugar desta terra. O salmista, no Salmo 26, ele disse: eu amo estar na tua casa, lugar aonde habita a tua glória. O salmista, no Salmo 27, ele disse: uma coisa vou pedir a Deus, e a vou buscar, que eu possa habitar na sua casa todos os dias, porque eu, habitando na sua casa, eu contemplo a sua formosura e aprendo no seu santo templo. Estar na casa de Deus é estar num lugar privilegiado. O salmista disse que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 anos em qualquer outra parte dessa terra. Tem gente que agora está dentro do Alphaville, mas não está no melhor lugar desta terra. Tem gente que está dentro da Casa Branca lá na América do Norte, mas eu quero dizer que eles não estão no melhor lugar desta terra. Tem gente que agora está dentro de um carro importado que foi milhões, com retrovisor elétrico, ar-condicionado digital, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, mas não está no melhor lugar dessa terra. Tem gente que veio para cá a pé, veio de bicicleta, pegou trem, pegou metrô, não tem carro importado, mas você está no melhor lugar dessa terra. Por quê, pastor? Porque aqui é lugar de estar na presença de Deus. A Bíblia diz em Lucas que tinha uma mulher chamada Diana, que por 58 anos ela servia a Deus, ficou viúva, e o texto diz: nunca se apartou da casa de Deus. Veio a luta e ela olhava para a luta e dizia: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ah, pastor, mas ela passou prova. Até que passou, mas a prova não tem poder de nos tirar da casa de Deus. A luta não tem poder de nos tirar da casa de Deus. O demônio não tem poder de nos tirar da casa de Deus. A idade não tem poder de nos tirar da casa de Deus. A velhice não tem poder de nos tirar da casa de Deus. Eu estou fraco, mas estou na casa de Deus. Eu estou padecendo, mas estou na casa de Deus. Eu estou no vale, mas estou na casa de Deus. Eu estou na luta, mas eu estou na
na casa de Deus. E deixa eu te dizer, casa de Deus não é lugar de brincadeira, casa de Deus não é lugar de entretenimento, casa de Deus não é teatro, não é cinema. Jesus disse: a minha casa, diz o Senhor, é casa de oração, é casa de falar com o Pai, é casa para conversar com Deus. Ezequias desceu à casa do Senhor. Quando ele desceu, ele foi orar, ele foi falar com Deus. E se você estudar a oração de Ezequias, a oração de Ezequias não foi uma oração repetitiva de palavras. Ele não trouxe uma palavra repetitiva por várias vezes, mas foi uma oração de múltiplas mensagens para Deus. Porém, analisando direitinho, é perceptível que a oração de Ezequias teve uma repetição de apenas uma palavra. E ele repete essa palavra 3 vezes. Por 3 vezes ele repete uma palavra. Uma palavra repetida por 3 vezes. Quantas palavras? Uma palavra repetida 3 vezes. Por 3 vezes ele olha para Deus e diz: Deus, ouvi a minha oração, Deus. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ouvi a minha oração, Deus. Ele sintetiza a sua vida, o que ele está vivendo, e por 3 vezes ele pede para Deus ouvir. Diga para quem está do teu lado: por 3 vezes ele suplica dizendo: ouve. Diga para quem está do teu lado: peça para Deus ouvir hoje. Ouve, ouve. Ele está dizendo: Deus, ouve. Tem um inimigo lá fora de Jerusalém, porque Jerusalém não era uma cidade qualquer. Jerusalém era uma cidade fortificada, Jerusalém era uma cidade murada, e Jerusalém era uma cidade fechada. Deus disse: Jerusalém, em ti não entra incircunciso, e em ti não entra imundo. Deus está dizendo: só vai entrar em Jerusalém quem tem o pacto da circuncisão, ou seja, quem tem a aliança de Abraão, quem tem a aliança de Isaac, quem tem a aliança de Jacó. Não é todo mundo que entra, só entra para dentro do projeto quem gosta de aliança, quem gosta de pacto, quem gosta de conserto, quem gosta de compromisso. Tem gente que vem para cá para visitar, pastor Marcelo. Tem gente que vem para cá só para bisbilhotar, para ver se o pregador vai errar, para ver se o pastor vai falhar. Mas Deus está dizendo: só fica no projeto quem tem pacto e quem tem compromisso, quem tem aliança. Só entra quem tem aliança. E Jerusalém não era uma cidade qualquer. Jerusalém era o centro da adoração, era a assembleia dos adoradores, era a aglomeração do povo que dizia: glória, bendito, hosana. Era semelhante aqui, quando o povo se reunia para fazer barulho, para louvar, para glorificar. Aqui ninguém veio para ficar calado. Quer ficar calado? É lá fora. Aqui é para adorar, é para orar, é para clamar, é para cantar, é para gritar o nome santo do Senhor. Diz a Bíblia que Senaqueribe estava do lado de fora dos muros, afrontando quem estava do lado de dentro. E Ezequias estava no templo dizendo: ouve. Ele está lá fora, está dizendo que vai entrar, está dizendo que vai nos matar, está dizendo que os soldados e os homens vão beber urina, vão comer fezes. Deus, ouve a minha oração. Do lado de fora, 2 perguntas foram feitas. Quantas perguntas? Quantas perguntas? 2. O mensageiro de Senaqueribe, chamado de Rabzaque, estava do lado de fora perguntando assim: em quem vocês confiam para não se renderem ao grande rei da Síria? Porque tem gente que olha para você, mas não sabe o segredo que você tem. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e pergunta: tu confia em quem? Está no meio dessa crise e está sorrindo aqui. Quem você confia? Em quem você confia? Em quem você confia? Tem demônio
demônio querendo ouvir teu testemunho. Em quem você confia? Tem inimigo querendo ouvir o que você tem para falar. Em quem você confia? A segunda pergunta, Rabizaque está do lado de fora e está dizendo: quem é o teu Deus? Porque lá em Israel o Deus era de barro, o Deus era de argila, o Deus era Baal, o Deus era Balaim, e a gente já massacrou todos. Agora, quem é o teu Deus? Pergunta para quem está do teu lado: quem é o teu Deus? Aleluia, quem é o teu Deus? Se pudéssemos trazer Ezequias para este altar, pastor Marcelo, e dizer: Ezequias, conta-nos o teu testemunho aqui hoje. Ezequias iria ler para nós, ou relatar para nós, esses versículos que ora foi lido. Isso aqui é o testemunho de Ezequias, versículo 20, versículo 32 ao versículo 35. Por quê, pastor? Porque quando Ezequias termina a oração, ele chama Sebna, ele chama o escrivão, ele chama o mordomo e ele chama o cronista e diz assim: vão na casa do profeta Isaías, filho de Amós. E casa de profeta, você sabe, ninguém chega falando nada, nem contando história. A gente chega calado e sai sabendo de tudo que vai acontecer no outro dia. Vá na casa do profeta Isaías, não diga nada, somente ouça, escreva e traga para nós. Diz a Bíblia que eles foram chegando na casa do profeta Isaías, eles batem na porta. Quando batem na porta, o profeta sai para o lado de fora, mas não sai como condiz a cultura: Shalom, Adonai, que deva a honra dos representantes do rei em minha casa. Não, o profeta já sai para fora bradando: assim diz o Senhor. Fala que a gente escreve: manda dizer ao rei Ezequias, dizer o quê? Que Deus ouviu tudo. Oh glória! Quem é o teu Deus, Ezequias? O meu Deus é o Deus que quando eu oro, Ele ouve e responde. Oh aleluia! Ele ouve e responde. Deus me trouxe debaixo de uma santa autoridade para dizer para crentes que estão aqui no pé do altar, acreditando no favor da oração. Deus manda te dizer: a tua oração não está esquecida. Eu estou ouvindo e vou te responder. Essa noite não é noite de levar recado para casa. Essa noite é noite de receber resposta de Deus. Tem resposta de Deus, porque a própria Bíblia é categórica em nos dizer que quando a gente ora, alguma coisa acontece. Pega na mão de quem está do teu lado e pergunta: está orando, irmão? Alguma coisa vai acontecer. Diga para ele, chacoalha a mão dele, chacoalha a mão dela. Diga: alguma coisa vai acontecer. Mateus 7,7: aquele que pede, recebe; aquele que busca, acha; aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aí Jesus faz uma pergunta. Jesus diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho vos pedir pão, vos dará uma pedra? Ou se o filho vos pedir um peixe, vos dará uma serpente? Aí Jesus já responde dizendo: vós que sois mau, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, conde lá o vosso Pai que está nos céus. No Salmo 55:16, o salmista disse: eu, não sei os outros, eu vou buscar a Deus de manhã, à tarde e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e as minhas lamentações, e Ele me responderá. Jeremias 33:3, Deus disse: Jeremias, o teu dever é teu, o meu é meu. Fala, Deus, clame a mim e deixa o resto comigo, porque eu vou te responder. Coisas grandes
grandes e firme que tu não sabe. Eu vou te responder. Mateus 21, 22, Jesus disse: tudo quanto pedires em oração, crendo, prepara, porque vai receber. Jesus ensina-nos a oração do Pai Nosso. Ensina. E sabe o que é que Jesus diz antes de nos ensinar a oração do Pai Nosso? Quando quiserdes orar, não faz como os fariseus, ficar apresentando oratória nas praças, porque tem gente que ora bonito e Deus não ouve, e tem gente que ora matuto e Deus ouve. Tem gente que sopra e cospe para fora as palavras mais difíceis do dicionário português e Deus não ouve nada. E tem gente que diz promode e Deus ouve tudo. Jesus disse: quando fores orar, entra no teu quarto. Pergunta para quem está do teu lado: tu ainda tem quarto? Pergunta: tu ainda tem quarto? Já sabe o que é que vai fazer depois que passar por aquela porta? Vai para casa, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai em secreto, e o teu pai tem crente que já está com o joelho coçando para ir para casa. Tem gente que quando sai daqui vai para pizzaria, vai comer hambúrguer, vai para rede social. Mas tem gente que quando sai daqui vai botar a boca no pó, vai clamar. Alabaracataia. Jesus está me dizendo: ora com esse povo agora. 10 segundos de oração. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega. Isso vai abalar o inferno. O que tem de demônio bloqueando a tua oração, a partir de agora vai sair. Eu acredito que Deus vai mandar Miguel ao nosso favor. Abra a boca e ora agora. Abra a boca e ora agora. O que é que eu vou pedir, pastor? Pede força, pede graça, pede azeite, pede poder, pede profecia, pede revelação, pede direção de Deus. Tem crente que está agora dizendo para Jesus: ouve, e Jesus manda te dizer: eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu vejo uma coluna de fogo aqui dentro. Jesus está tirando tudo que te impede de orar agora, porque o diabo colocou barreiras para você não orar, colocou entretenimento para você não orar, colocou obstáculo para você não orar. Mas a Bíblia diz: o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória já está vindo do Senhor, já está vindo do Senhor. Quem é o teu Deus, Ezequias? O meu Deus é um Deus de jurisdição. Se Ezequias estivesse aqui, Ezequias ia dizer: pastor Marcelo, o meu Deus é o Deus que marca o território. O senhor não tem ideia do que fica da porta para fora quando esse povo entra. Se Deus fosse mostrar o que fica da porta para fora quando esse povo entra, talvez nós não estaríamos aqui de tanto assombro. Por quê, pastor? Porque Deus é o Deus que marca o território. Perceba, o profeta diz assim, manda dizer ao rei Ezequias que nesta cidade ele não entra, nem lançará flecha nessa cidade, nem tampouco virá perante ela.
pelo caminho por onde ele veio, por esse ele voltará, mas nessa cidade não entrará. Tranqueira não vai funcionar nessa cidade, porque eu defenderei essa cidade, diz o Senhor. Não era Isaías que estava falando, era Deus. Só que Deus, por 6 vezes, Deus aponta para Jerusalém e diz: é nesta cidade. Oh Deus, tinha cidades aos redores queimando em fogo, gente gemendo e gritando, dizendo: acabou tudo. E Deus apontando para Jerusalém e dizendo: meu negócio é com ela. Nesta cidade ele não entra, nessa cidade ele não toca, nessa cidade ele não mexe, nessa cidade não funciona, nessa cidade tranqueira não pega. Eu defenderei a esta cidade. Por 6 vezes Deus está repetindo a expressão esta cidade. Parece que Deus fez isso com Jerusalém. Jerusalém está no meio e Deus marcou. Aqui é Jerusalém? É, marca. Ainda é Jerusalém? Marca. Faz parte do ministério? Marca. Está envolvido na igreja? Marca. É do corpo de obreiro? Marca. Está na campanha de portas abertas? Marca. Continua semeando na obra? Marca. É dizimista? Marca. É ofertante? Marca. Está no grupo de louvor? Marca. É profeta na casa? Marca. É levita? Marca aí. Não deixa entrar, não deixa penetrar, não deixa tocar, não deixa atingir. Não deixa. 6 vezes. 6 vezes. Lenitios, tui candaraia. Eu estou passeando aqui porque eu estou sentindo um rio de fogo nesse altar. Ei, 6 vezes, porque o nosso Deus é Deus de jurisdição. O que é de Deus está marcado. Pega na mão de quem está do teu lado e fala isso para ele. O que é de Deus está marcado. E depois que Deus marca, sai demônio, sai macumba. Pode até ter inveja, pode até ter olho grande, pode até fazer figa quando você passar. A marca de Deus te deixa inatingível. A marca de Deus te deixa intocável. Não é que você é perfeito, é que o Deus que te marcou te deu um porte que ninguém consegue te parar, te derrubar. Tem gente que do nada cai. Você está aqui. Se você fosse contar a sua história, a gente ia dizer: meu Deus, você passou por tudo isso. Tem gente que passa por 10% que você já passou e vai a óbito. Eu já vi gente morrer de uma dor de cabeça. Mas tem gente que Deus diz, como disse a Isaías no capítulo 40: tu, a quem tomei das extremidades da terra e dos lugares mais remotos, e te digo: o que é Deus? Tu és meu. Eu te tomo pela minha destra fiel, e eu te digo: quem te ajuda sou eu. Eu vou te ajudar, te fortalecer, te capacitar. E quando eu ver que você vai cair, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus ama tanto o que é dele, que Deus não adquire de graça. Paulo aos Coríntios 6:20, Paulo disse: fostes comprados. Aleluia. Tem crente aqui que Jesus pagou, e pagou caro. E o diabo ainda ousa querer tentar negociar.
Só que aí vem a palavra assim: está consumado. O que quer dizer consumado, pastor? No aramaico quer dizer tetelestai. Diga comigo, tetelestai. O que significa tetelestai? No português significa 3 expressivas contínuas. Tetelestai no português quer dizer está pago, para sempre pago, e continuará sendo pago. Quando o demônio tenta negociar a tua vida, Jesus olha para ele e diz: lembra da cruz? Está pago, continua pago e para sempre pago. Não troco, não negocio, não empresto. É propriedade particular do Todo-Poderoso. Tem gente que Deus toma assim de uma forma. Meu vizinho, quando eu morava lá em Natal, Rio Grande do Norte, Luiz Antônio, o nome dele, casado com Jacira, morreu de um ronco. Na época eu tinha um Chevette Júnior 93, e foi eu que levei ele para o hospital. E a gente perguntando à esposa dele como foi que isso aconteceu. Não, ele roncou e morreu. Aí tem gente que o carro capota 10 vezes. Para o corpo de bombeiro chegar lá no fim do penhasco, leva quase meia hora. E ainda tem que descer com serra hidráulica e macaco hidráulico, porque o cabo está no meio das ferragens. E não venha dizer que é mentira, que eu vi na rede social o cara filmando e era crente. Quando o corpo de bombeiro tirou ele lá de dentro, ele saiu gravando assim na selfie, dizendo: olha como o carro ficou, parece um maracujá. Mas foi Deus quem fez isso, hein? O livramento bateu na minha porta. Tem gente que morre de uma topada. Morreu de quê? Caiu da bicicleta. Mas tem gente que Deus marca um X e diz: é meu. Aí o cara assume o microfone, olha para o público que está ansioso para ouvir seu testemunho. Aí diz assim: a bala entrou na boca, saiu na nuca. Levei mais de 40 facadas, mas no ventre da minha mãe, no ciclo de oração, uma profeta se levantou e disse: é propriedade minha, vou levantar. Vai ser profeta na minha obra. Alguns meses atrás eu estava pregando no Maranhão. Um cantor fogo puro, pensa num vaso usado. De repente a gente acaba, eu vou embora, ele está em São Luís. Aí ele me liga: pastor, o senhor não sabe o que Deus acabou de fazer. Eu disse: fala, meu filho. Deus é conosco, pastor. Eu disse: o que aconteceu? Eu estava na clínica com minha esposa. Minha esposa estava sendo atendida, eu estou na recepção, o telefone toca. Eu saio para fora para atender o telefone. Quando estou do lado de fora atendendo, 2 assaltantes grita: passa o celular. Não vi revólver, mas tinha uma faca que brilhava. Quando eu olhei para a faca, a primeira reação que eu tive foi correr. E ele disse: eu corri. Ele é maguinho, correu. Só que ele disse que o cara que estava com a faca correu mais do que ele. Botou o pé, ele tropeçou e caiu no pé do cara. Quando ele caiu, o cara caiu em cima dele com uma faca. O que estava do lado gritou: mata e toma o celular. Só que o que estava com a faca olhou para ele e disse: eu estou tentando, mas a faca não quer entrar. Eu estou tentando, mas a faca não quer entrar. Ele tirou uma foto e mandou no WhatsApp a foto da camisa furada. Furou a camisa, mas não furou o templo. Furou a camisa, mas não furou o corpo. Pastor, você é doido. E você também não é. Não só o fato de você estar aqui já é uma loucura para esse Brasil. Pega na mão de quem está do teu lado e diga assim: na tua casa ele não entra, nos teus negócios ele não entra, na tua família ele não entra, no teu ministério ele não entra, nessa igreja ele não entra, não vai entrar. Deus está marcando o território.
Levanta a tua mão assim em direção à tua casa agora. Que Deus está mandando blindagem lá para tua casa. Chamana Candarabaia. Tem gente que está aqui que não morreu ainda porque essa igreja está orando. E você veio aqui para ouvir essa palavra. Você não morreu ainda porque essa igreja está orando por você, está clamando por você. Se decida ainda hoje, porque hoje tem livramento para a tua vida, diz o Senhor. Não vai entrar. Toda a ferramenta preparada contra ti agora está sendo bloqueada. Eu vejo uma coluna de fogo aqui nesse altar. E essa coluna está fazendo um raio-x assim, ó, de lá para cá e daqui para lá. Quem é espiritual vai ver a visão agora. Feche os seus olhos aí agora, feche. Porque o Espírito Santo está me dizendo que quem é de Deus vai receber a marca agora. Quem é de Deus vai receber a patente agora. Quem é de Deus vai receber o sinal agora. Quem não é vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Mas quem veio para o pacto, para a aliança, para o compromisso, Deus vai marcar o território. Deus vai marcar o território. Já começou a marcar na tua casa. Enquanto você está aqui, a tua casa está sendo visitada por Deus. A tua família está sendo visitada por Deus. Os teus negócios estão sendo visitados por Deus. A tua empresa não vai falir. Tem uma marca de Deus lá. Os teus negócios não vão fraquejar. Tem uma marca de Deus. Fique de pé comigo, por gentileza. Pergunte a Ezequias quem é o seu Deus. Ezequias ia dizer assim: o meu Deus é o Deus que enquanto eu durmo, à meia-noite ele envia um anjo, extermina 185 mil problemas. À meia-noite. E o texto é enfático em dizer: naquela mesma noite tinha testemunho para contar. Pega na mão de quem está do teu lado e pergunta assim: tu crê no testemunho? Naquela mesma noite Deus já tinha feito e o testemunho já estava preparado. Diga para quem está do teu lado: vai ser nesta noite. O milagre já está feito. Vai cair 185 mil. Vai cair 185 mil portas, 185 mil milagres, 185 mil vitórias. Eu não vim pregar sobre um Deus que opera no singular. Eu vim pregar sobre um Deus que trabalha no plural. Ele trabalha tanto no plural que ele não começa dizendo onde tiver um ou dois reunidos no meu nome. Não, ele quer o plural. Aonde tiver dois ou três reunidos no meu nome. Está preparado para contar? Segura, fecha o corredor aqui, por favor. Fecha os corredores. Fecha os corredores. Pergunta assim para quem está do teu lado: você está cansado? Porque a gente só chega a algum resultado se contar. Eu fiquei perguntando como é que eles chegaram a esse resultado aqui. Porque Ezequias poderia ter dito: naquela noite aconteceu muitos milagres. Naquela noite Deus mandou muitas vitórias. Naquela noite morreu muita gente. Mas isso é para quem é fraco. Para quem tem compromisso, não fala no superficial, fala no exato. Eu não vim aqui pregar sobre um Deus de superficialidade. Eu vim pregar sobre um Deus de exatidão.
Deus não me trouxe aqui para te dizer, eu acho que vou fazer. Deus me trouxe aqui para te dizer, eu vou fazer. Aleluia. Já imaginou? Se o projeto fosse cada glória por uma vitória? Hã? Cada glória por uma vitória? Porque só chegaram a esse número. Não, aqui ninguém chuta nada, irmão. Aqui não tem adivinhação. Só chegou a esse número porque contaram. Tem uma aqui, rei. Glória a Deus. Segundo, glória a Deus. Décimo, glória a Deus. Centésimo, glória a Deus. 1000, glória. 10.000, 11.000, 100.000, 150.000, 184.000. Alguém cansado olhou e disse, mas acabou não, ainda tem mais. Conta o resto. Conta o resto. Chacoalha a mão assim, ninguém está no telefone, só está no começo. Tem muita vitória para contar ainda. Não para, não desiste, não retrocede, vai até o final. Deus vai fazer muitas coisas e você vai contar muitas coisas ainda. Eu estou pedindo para que Deus mande discernimento. Porque o que o diabo quer é que a gente participe de um culto como esse e não perceba o que foi feito. Não notifique o que foi feito. Eu entrei aqui ouvindo milagres. Por quê? Porque o que Deus faz aqui é notificado. É visivelmente presenciado. E é isso que Deus quer. Deus quer que o seu povo presencie e notifique o que Ele fez. E eu estou pedindo para Deus abrir nossa visão. Porque Deus está fazendo e muita gente não está vendo. E se continuar assim, Deus para de fazer. Porque a Bíblia diz que Jesus não fez mais milagre por causa da incredulidade do povo. E o incrédulo, ele nunca quer ver o que Deus quer que ele veja. Mas Deus vai abrir nossa visão aqui. Feche os seus olhos aí agora, feche. Porque hoje você ouviu o testemunho de Ezequias. Mas ainda nesta noite você vai preparar e vai contar o seu testemunho. Tem crente que antes da meia-noite Deus vai fazer surpresa para ele, surpresa para ela. Do jeito que tá, não vai ficar, diz o Senhor. Comece a orar a Deus aí agora. Vai orando a Deus agora, vai. Fecha os teus olhos e ore a Deus agora. Porque o Espírito Santo está me dizendo assim, só um minuto e eu faço. Eu vejo línguas se desenrolando aqui no nosso meio. Só um minuto e eu faço. Oh, bendito Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Deixa o Espírito Santo te envolver aí agora. Porque o que está acontecendo aqui vai alcançar o nível sobrenatural. Enquanto você está orando aqui, anjos estão vindo em nosso reforço. Não se assustem se Deus levantar paralíticos ainda este mês. Deus vai começar a estrondar essa casa. Os demônios têm tentado segurar os enfermos para eles não chegar. Mas Deus está enviando anjos agora a cada rua de Guarulhos, a cada rua de São Paulo. Candoraia terminar a série. Não se assuste se morto ressuscitar, se mudo falar, se surdo ouvir, se macumbeiro aceitar Jesus. Vai começar, Deus vai operar. Acredite, acredite, acredite. Hoje
Hoje foi um testemunho de Ezequias. Amanhã você conta o seu. Ó Deus. Ó Espírito Santo. Faltam 20 segundos. 19. 18. 17. 16, 20, 14, 13, 12, 11, 10. Na minha idória, maite, celebraçúria. Tem crente que vai falar numa língua que nunca falou antes agora. O Espírito Santo vai distribuir variedade de línguas. Abra sua boca agora e fale mistério com Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba variedade. Você que não é, seja batizado agora. Abra a boca, abra a boca. 185 mil estão caindo e os demais estão fugindo. Dá um abraço em quem está do teu lado agora. Abraça ele. Irmão com irmão, irmã com irmã. Abraça ele. Eu vejo o pastor Marcelo na minha retaguarda com a pastora Tânia abraçados. E uma mão branca sobre a cabeça deles. E debaixo dessa mão não está descendo azeite. Eu vejo raios iluminando a mente dos senhores. O diabo tentou confundir, mas Deus trovejou na tua mente. O diabo tentou armar uma confusão, mas Deus iluminou a tua mente. Deus blindou a tua mente, porque a tua vida, a tua família, o teu matrimônio é terra marcada por Deus. O teu ministério é terra marcada por Deus. Da mão está saindo relâmpago, mas da tua cabeça Deus me mostra agora, pastor, saindo azeite. Ai, testai cobendia, testificai otoioplo, eneia te canto remácia, arabacominácia. Estende as mãos, pastor, para o povo agora. O pastor e a pastora, estende a mão para o povo agora, porque esse povo vai ver esse azeite saindo das vossas mãos. E quem vê vai ser curado agora, vai receber milagre agora, vai receber poder agora. Dê um abraço em quem está do teu lado e diga para ele: te prepare para contar o teu testemunho. Diga. Te prepare para contar o teu testemunho. Hoje foi o de Ezequias, mas o teu